Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Ametista e o apóstolo Matias, parte 4. É importante analisar primeiro o espectro. Outras coisas são necessárias para entender a ametista, não por meio do espectro. Eu digo a você agora como a ametista é esculpida. Dissemos no início que existem ametistas de qualidade superior e inferior, ametistas, que não são definidas no espectro. Também sua coloração é imprevisível, ou seja, depende do ambiente em que está, porque sua cor não depende apenas da pedra, mas do ambiente em que a pedra se encontra. A tonalidade da ametista depende do meio. Então o ambiente influencia a coloração da pedra, e na pedra sua cor é imprevisível. Às vezes muda de cor dentro da própria ametista, dentro do mesmo roxo, ele muda de cor, e às vezes as pessoas não sabem por que mudou de cor. Mas isso se deve à propriedade que tem de dar cor em relação ao meio a que deve ser submetida, onde tem boa radiação, dá uma boa cor, mas se houver muito calor fica sem cor, sendo necessário tratá-la novamente com radiação para recuperar a cor, ou seja, o meio afeta a cor e torna a cor imprevisível. Essa é uma característica da ametista, então é necessário esculpir de acordo com a qualidade. Existem tamanhos mistos, alguns entalhes retos meio degraus, outros meio curvos. Você pode até fazer contas de ametistas, mas as mais preciosas ametistas são cortadas em uma escada como uma esmeralda é cortada. As mais preciosas das ametistas são cortadas em uma escada. Essas são as características dessa pedra. A sobriedade de Matias. Agora vamos ver um pouco sobre Matias. Matias, ametista, sobriedade, não embriaguez, não gosto de sacar. Já vimos como sacar é um pouco preguiçoso, dado a delícias, então ele precisa ser julgado por alguém sóbrio, alguém justo. Vários dos primeiros escritores cristãos nos falam sobre as tradições de Matias. Clemente de Alexandria, Orígenes, Ambrósio de Milão, Eusébio de Cesareia, Jerônimo. Esses escritores da igreja primitiva trazem tradições de Matias. Mesmo um gnóstico muito famoso chamado Basílides, com quem Carl Gustav Jung se identificou, especialmente em seus 7 sermões aos mortos, também nos fala sobre Matias, só que tenta deturpar gnosticamente as tradições de Matias, mas a tradição ortodoxa é registrada por esses autores que mencionamos a você. Separamos 3 ditos de Matias que estão no livro de Clemente de Alexandria, chamados Stromata. Stromata é uma obra de Clemente de Alexandria, que foi um dos principais da escola de Alexandria do século II a partir do século III. Em seus escritos, especialmente neste, que está na biblioteca e se chama Stromata, ele cita 3 ditos de Matias que caracterizam Matias. A primeira: admira o presente, colocando-o como o primeiro grau do conhecimento do além. Observe como isto concorda com o que Paulo diz em Romanos 1:20, ele diz que as coisas invisíveis de Deus se tornam claramente visíveis por meio das coisas feitas. Ao observar a natureza, ela nos leva ao que está atrás dela. É por isso que o Senhor disse a Jó: pergunte às feras, pergunte às plantas, isto é, analise a natureza e pergunte quem fez isso? Quem deu penas ao avestruz? E etc. De maneira que esse mesmo princípio que aparece em Jó, que aparece nos profetas, que aparece em Paulo, é sintetizado por Matias com aquele dito que Clemente de Alexandria preservava: admira o presente, colocando-o como o primeiro grau de conhecimento da vida após a morte. Mas vimos que Matias corresponde a julgar a tribo de Issacar, a qual, segundo o que dizem Jacó e Moisés, era dada às delícias. Então foi um pouco desleixado, ou seja, não era ametista, mas apenas hematista, ele não tinha ou não. Ora, vejam este dito que nos diz que Matias era bastante sóbrio, era bastante severo consigo mesmo, e ensinava aos irmãos o seguinte:
Este é um ditado de Matias. Lute contra a carne e trate-a com desdém, não concedendo qualquer prazer desenfreado, equivale ao crescimento da alma na fé e no conhecimento. Um ensinamento de Matias, aí você vê a sobriedade, exatamente o que ametista significa, sobriedade, não dando lugar a prazeres desordenados, fique dentro da sobriedade. A palavra sobriedade é o que caracteriza exatamente Matias, e está no nome ametista. Uma terceira palavra, porque na boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra é gravada, uma terceira frase do Matias que nos fará pensar muito. Assim diz Matias. Se o próximo de um eleito pecar, o eleito também peça, porque se comportasse como a palavra aconselha, o próximo de sua própria vida também teria se envergonhado e não teria pecado. Essas palavras são muito sérias. Temos que ser pessoas que dão um grande testemunho, um bom testemunho em ações e palavras para guardar nosso próximo. Não podemos ser responsabilizados. Lá vemos as características de Matias. Há também um documento da Igreja Primitiva chamado De Apostolique Didascalia, que consiste em 8 livros, 8 pergaminhos, no 8º rolo há alguns capítulos, os números 29, 30 e 31 pretendem conter algumas tradições de Matias que mais tarde os irmãos posteriores as converteram em constituições, eles os chamaram de constituições apostólicas. Existem as orações que Matias fez pela água. Quando chegou a hora de batizar, ele orou para que Deus abençoasse a água. Então essas orações ficaram ali naquela didascalia, e ele também orou pelo óleo. Quando ele ia orar pelos enfermos, ele então orava para que o Senhor abençoasse aquele óleo para que representasse seu espírito e tivesse um efeito nas pessoas por quem era orado. A didascalia apostólica contém no livro 8, capítulo 29, aquelas memórias de Matias, e nos capítulos 30 e 31 é dito como Matias ordenou na igreja primitiva a questão da distribuição das primícias, dízimos e ofertas. Ele disse que as primícias deveriam ser usadas no Novo Testamento para sacerdotes e diáconos, e que com parte dos dízimos no Novo Testamento, não como uma lei, mas como uma aplicação na graça, com os dízimos deve ser atendido viúvas. A igreja primitiva tinha irmãs que decidiram não se casar e servir ao Senhor. Elas moravam em casas de virgens, e também dos dízimos foi necessário ajudar essas irmãs que se dedicaram ao serviço do Senhor e permaneceram virgens. Portanto, eram como as instruções que Matias deu à igreja primitiva, e também sobre as ofertas que eram dadas e distribuídas, o que sobrou deles quando as necessidades foram atendidas, como deveriam ser administradas. Então nessas coisas você pode ver a sobriedade de Matias colocando-as em ordem na igreja primitiva. Ministério e martírio de Matias. Agora vamos contar, para terminar, a história de Matias, a jornada de Matias. Inicialmente, Matias estava na Judeia, porque o Senhor lhes disse para ir primeiro para a Judeia, Samaria e depois para os confins da terra. Então Matias foi para a Etiópia por um tempo, mas a visita de Matias à Etiópia foi curta. Na Etiópia era Mateus, e como Matias e Mateus estavam na Etiópia, às vezes as memórias da igreja primitiva a respeito de Matias e de Mateus se confundem com o nome, mas às vezes eles são distintos. Então Matias voltou para Jerusalém e subiu para Damasco, na Síria. Matias estava há muito tempo trabalhando na Síria, especialmente na cidade de Damasco. Você se lembra que Ananias, aquele que impôs as mãos sobre Paulo, era de Damasco. Então, aquele que estava no comando em Damasco, digamos trabalhando para estabelecer a igreja em Damasco, conta a história da igreja primitiva que foi Matias. Matias mais tarde foi para o norte, porque os outros apóstolos, especialmente Tadeu, e também Bartolomeu, haviam trabalhado na Armênia. Matias visitou a Armênia, acompanhando seu trabalho, mas ele não ficou na Armênia, mas veio para Ponto. Quando você olha para a Ásia Menor nos mapas, você vê que existe o Bósforo onde está Istambul, aquele estreito do Bósforo é onde ficava o que era Bizâncio, que mais tarde foi chamado de Constantinopla e que hoje é chamado de Istambul. Existe um estreito pelo qual você entra no Mar Negro. Depois, na costa sul do Mar Negro, fica o que é chamado de Ponto, e a parte mais alta da costa do Ponto dentro do Mar Negro é chamada de Sinope. Em Sinope, havia pessoas que eram bastante bárbaras na época em que Matias tinha que pregar.
Havia gente que praticava o canibalismo naquela época e foi para lá que Matias foi. Ele foi evangelizar aquele lugar, ele fundou a igreja em Sinope, sofreu lá. Aí Andrés foi apoiá-lo por um tempo. Andrés apoiou o trabalho iniciado por Matias em Sinope. Matias foi libertado porque estava preso. Mais tarde, ele conheceu Pedro quando ele estava passando da Babilônia através do Ponto e Bitínia para Roma. Ele teve comunhão com Pedro, mas Matias mais tarde cruzou o Mar Negro de barco. No norte do Mar Negro existe uma península que entra pelo norte para baixo e que é chamada de Península da Crimeia. Na extremidade inferior da Península da Crimeia está a cidade de Sebastopol. Depois, de Sinope, Matias cruzou o Mar Negro até Sebastopol e começou a evangelizar em Sebastopol e na Crimeia. Ele fundou a igreja de Sebastopol, e de lá o cristianismo começou a se espalhar por toda a Crimeia e Ucrânia. Então o cristianismo na Ucrânia tem as origens de Matias, assim como no norte de Ponto foi Matias quem evangelizou. Posteriormente Matias voltou pela costa ocidental, e desceu até a Macedônia. Ele ficou na Macedônia por um tempo. Você sabe que Matias foi apoiado por André. André mais tarde voltou para Acaia. Lembre-se que vimos que André morreu na Acaia em uma cruz em forma de X. Depois que Matias também estava trabalhando na Macedônia, onde Paulo tinha estado, Matias também voltou a Jerusalém e foi morto lá, em Jerusalém, novamente por instigação dos judeus que rejeitaram o Messias. Eles mataram Matias. Mas realmente este era um apóstolo que viveu de acordo com seu nome. Esta notícia está nos documentos da igreja primitiva. Então, o que você acha do Matias? Não temos dados exatos sobre como Matias morreu, apenas que ele foi morto por instigação dos judeus em Jerusalém, em seu retorno da Macedônia. O 12º mês, porque é dito da Nova Jerusalém que aquela árvore da vida é como uma videira que dá 12 frutos, os 12 ramos, vós sois os ramos, eu sou a videira, dá frutos, a cada mês seus frutos. Portanto, o 12º mês, que é o último mês, é o mês de Adar. É chamado na Bíblia de Adar, o mês bíblico e cósmico, e corresponde à segunda quinzena de fevereiro e à primeira quinzena de março, mais ou menos. Esse é o último mês do ano. O mês 12 corresponde à ametista, Matias e sobriedade. Obrigado por assistir até aqui. Chegamos ao fim do estudo sobre a pedra preciosa ametista. Não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãos e irmãs.